Amém. Bom, então vamos lá. Vamos estar orando para a gente começar. Em nome do Senhor Jesus. Ah, o Senhor possa estar nos guardando, guardando esse local, guardando nossa vida, sua vida, em nome de Jesus, selando a nossa casa. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos nesse momento que é selado a nossa casa, a nossa vida, que o Teu Espírito Santo venha estar nos conduzindo nesse tempo que vamos estar juntos aprendendo do Senhor, que a nossa mente, o nosso coração estejam disponíveis, Senhor, para aprender de Ti. Carecemos da Tua presença, Espírito Santo de Deus, em nos conduzir em cada palavra, em cada entendimento. Nós não sabemos discernir, a não ser que o Senhor assuma a direção, assuma a frente, esteja trazendo as palavras de revelação e entendimento que precisamos, Pai. Nossa mente não consegue entender os teus pensamentos porque eles são mais altos que os nossos, Senhor. Por isso carecemos do Senhor junto conosco nesse tempo aqui de estudo e de aprendizado, Pai. Guarda a vida de cada pessoa que vai estar ouvindo, que está participando agora. Sela a nossa casa, sela a nossa vida. Esteja colocando os teus anjos ao nosso redor, esteja dando ordem a cada um dos anjos que o Senhor designou nesse momento para estar junto conosco, Pai. Nós te agradecemos pela tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Bom, dando um pequeno, uma pequena revisão naquilo que a gente viu na última aula, o Senhor tem chamado o povo dele para andar em santidade. Sempre foi esse o chamado de Deus, ser de santo. Essa é a direção do Senhor para nós. E o livro de Levítico, ele fala exatamente sobre isso. É um chamado à santidade, é um chamado à entrega total para que o fogo do Senhor venha sobre nós, consumindo tudo aquilo que é nosso e deixando só aquilo que é de Deus em nós. Esse é o entendimento que a gente tem do livro de Levítico, uma chamada literalmente para morte, uma chamada para a gente entregar diante do Senhor toda a nossa humanidade, todo o nosso ah, todo o nosso ser completo, alma, corpo, espírito, entregar a ele completamente para que ele possa fazer de nós aquilo que ele quiser, para que ele possa fazer da nossa vida conforme a vontade dele, não conforme a nossa vontade. Santidade passa por isso, santidade passa em a gente entender que ele é Senhor e ele ordena sobre a nossa vida as palavras, as direções, é ele que determina sobre nós, é ele que tem sobre a nossa vida absoluto controle. Levítico é um entendimento disso, de que eu não vivo mais, você não vive mais, mas Cristo vive em nós, através da nossa obediência, através da nossa abnegação, da nossa vida pessoal, dos nossos desejos e vontades e tudo aquilo que a gente conhece que a carne é especialista em ministrar para nós, todo dia. A luta nossa é diária. Por isso que a entrega tem que ser também diária. O clamor nosso
por andar na presença do Senhor, ele tem que ser constante, porque a, a nossa vontade, a vontade da nossa carne, ela é extremamente insistente, é persistente em fazer a nossa vontade, até porque ah, existe em nós uma semente de independência que foi plantada lá no Éden. Então, essa semente de independência, ela vai permanecer o resto das nossas vidas. Por isso que é comum a gente ver homens de Deus se desviando do propósito. É comum a gente ver homens de Deus caindo em situações diversas, porque habita em nós essa semente da independência, que é o pecado do homem. O pecado original é a independência nossa. Essa é a grande luta que a gente tem com a nossa carne, de sermos independentes de Deus. E o chamado de Levítico é justamente ao contrário disso. Então, bate de frente com aquilo que a gente mais vai combater. A gente não vai tanto combater Satanás, a gente vai mais combater a nossa carne do que o próprio diabo. A gente vai mais combater os nossos desejos, as nossas vontades, do que propriamente os demônios. Porque essa luta, a luta a nível solo, como a gente costuma chamar, ou a nível pessoal, é a luta mais intensa que a gente tem. De todos os níveis de batalha espiritual, a, a luta a nível pessoal é a mais forte, porque ela passa pela nossa vontade. E a nossa vontade não é perfeita. A vontade do Senhor é perfeita. Então, a gente vai, a gente milita em uma área muito difícil, que é a gente mesmo, que é contra os nossos próprios desejos. Então, é muito complicado quando se trata de nós, pessoal, a minha luta pessoal, a luta da Mari, pessoal dela, a luta pessoal da Carmen, até para a gente batalhar pela vida de outra pessoa é mais fácil, mas quando se trata de nós, eu lutar por mim mesmo, aí complica, porque eu tenho que abrir mão de muita coisa que a minha carne deseja, gosta, confortável, e às vezes é difícil uma autoexortação por causa ah, de vários sentimentos que vêm para impedir isso. Às vezes é difícil uma autoministração, porque fica a gente não consegue muitas das vezes discernir a nós mesmos e é uma luta muito, digamos assim, desigual. E se fosse só por isso, a gente não conseguiria avançar. Mas graças a Deus que existe algo chamado favor imerecido de Deus, algo chamado graça. E é através dessa graça, dessa misericórdia, que a gente consegue encontrar esse favor diante do Pai. Então, apesar de ser uma luta muito desigual, que a gente não iria conseguir vencer de forma nenhuma, através da graça, da misericórdia e da compaixão do Senhor, a gente consegue, dia a dia, avançar dentro do propósito que Deus tem para nós. Lembra de manter o microfone desligado, tá, gente, por favor. Sei que às vezes foge um pouquinho do controle, entra. E boa noite para quem entrou agora, para quem está participando, a Cíntia, a Ciméria, o pessoal que eu não falei no início, pastora Olga, que honra, meu Deus do céu.
Minha pastora aqui participando. Aleluia. Glória a Deus. Marcele, tudo bem? Andréia, Tati, amém. Amém. Lembra de manter o microfone. Olha isso, seu microfone não está aberto e você fecha, tá bom? Por favor. Então, essa chamada de Deus para a santidade é algo pessoal, tá? É para mim, não é para o irmão, não. É para mim. Não é para eu estar ministrando para ninguém, não. É para eu estar ministrando na minha vida. Não é para eu estar exortando ninguém. É para eu estar auto-exortando. Então, que a gente possa entender esse caminho de santidade na nossa vida. Então, na aula passada eu falei sobre isso, né? Falando um pouquinho sobre Levítico, que é uma chamada de Deus para nós, para subir no altar, não para ministrar, mas para ser morto, né? É um convite para a morte, Levítico. Por isso que não é muito agradável a gente falar disso, desse jeito, né? Mas, literalmente, é um caminho que Deus vai nos levar a, a mortificar a nossa carne. Deus vai nos levar a colocar as nossas vidas diante do Senhor e entregar tudo. Entregar os nossos direitos. Entregar os nossos direitos. O direito de reclamar, o direito que a gente acha que a gente tem de reclamar, o direito que a gente acha que nós temos de exigir alguma coisa, mas simplesmente obedecer. Esse é um chamado bem difícil, não é fácil, não. Bom, a caminhada com Deus, ela exige santificação. Ela exige, é uma exigência de Deus. Ela é uma exigência de Deus. A gente viu na última aula esse texto, né? Que está em 1 Pedro 1, versículo 15 e 16. Sede vós também santos em todo o procedimento. A santidade na nossa vida, ela precisa passar pelos nossos lábios, ela precisa passar pela nossa roupa, ela precisa passar pelas nossas atitudes. Tudo em nós, tudo em nós precisa refletir a santidade de Jesus. Então, você acha que Jesus falava palavras debaixo, chulas, palavras debaixo, calão, né? Galão? Calão. Você acha que Jesus, galão, né? Ou calão? Calão, com C? Não? Fala, Carmen, me ajuda aí. Desmuta o seu... Escalão. Sério? Escalão. Uhum. Uau, Aí interessante. baixo escalão, com palavras Ok. chulas. Palavras chulas. Você acha que Jesus falava isso? Se Jesus comunicar com as pessoas de forma indevida, com palavras que poderiam ofender as pessoas? Eu acho que não. E nem o Espírito Santo comunica também assim. Então, passa pelos nossos lábios, passa pela nossa forma de falar com as pessoas, de comunicar, passa pelas nossas roupas também. Você acha que Jesus andava de qualquer jeito, com, com as vestimentas dele suja ou rasgadas? Não andava. Isso aí, com certeza, até porque até hoje aqui no Oriente, existe uma cultura onde você precisa
está bem arrumado. Por exemplo, eu estou com um short aqui, meu short é no joelho. Eu não ando na rua com esse short. Não é bem visto. Eu sair na rua com um short, mesmo com um short que esteja aqui no joelho. Eu já peguei, eu não consigo, não consigo sair. Não me sinto bem, mas já há 5 anos morando aqui na Jordânia. Quando eu estava no Brasil, que eu morava no local de praia, eu morava em São Luís, no Maranhão, então era comum sair de calção, de short, na rua, ia no supermercado, de sandália e short e de camiseta, não é normal, não tinha problema nenhum. Mas quando a gente mudou e começou, por exemplo, na Índia também era assim, no Quênia também, mas aqui é muito mais. Então eles prezam muito pela questão das roupas, das vestimentas. Tanto é que quando as mulheres vêm para cá e os homens também, uma das nossas instruções é para que as pessoas tragam roupa mais compostas, né? Que não tenham decote, que, enfim, para as mulheres, para os homens, short é para ficar dentro de casa, não sai na rua. Que é difícil você ver, é muito difícil. Você vê um homem na rua de short, você vai ver de moletom, de uma calça jeans, mas de short, muito difícil. Às vezes a gente olha com esses bermudão que vende aqui. Tem os bermudão que dá bem no joelho mesmo. A primeira vez que eu usei, achei muito estranho. Falei, nossa, que coisa feia isso aqui. Mas eu fui me acostumando. Né? Hoje eu não consigo ir no supermercado de short, com esse short. Tem que vestir a calça, tem que vestir o moletom para poder sair. Isso hoje aqui no Oriente. Imagina na época de Jesus. A exigência que era você sair com uma roupa ah, que passasse para as pessoas uma boa aparência. Então, às vezes a gente olha e a gente acha que isso não é importante, mas é muito importante. Não é questão de você não dar satisfação para as pessoas. Ah, o meu jeito. Bom, a começar que, pelo que a gente vai estudar, não tem mais o meu jeito. Não tem mais. Esquece isso daí. Não, esse é o meu jeito, é a minha forma de falar. Todo mundo fala assim, bom, você não é todo mundo. Eles podem, você não. Se você quer assumir uma posição diante do Pai de transformação e de mudança, tem que ser geral. Tem que ser a forma de falar e tem que ser a forma de vestir. Não é questão de você aparência só, na questão da aparência. Não, não é só isso não. É você vestir-se bem. Eu acho que Jesus vestia muito bem. Eu acho que Jesus vestia muito bem. E era um homem cheiroso, arrumado, perfumado, que cuidava da aparência dele. Não andava com o cabelo lá em cima, com roupa de qualquer jeito, né? Eu acho que não. Calma, Júlia, calma, calma. Eu acho que eu acho que não, tá? Ah, um dia eu vou mostrar, um dia eu vou sentar com um homem e eu vou conversar com ele sobre isso. A gente está indo para Jerusalém segunda-feira. Lá é a mesma coisa. Lá é a mesma coisa. Aqui na Jordânia, os homens são extremamente vaidosos. Você passa na rua, é muito engraçado às vezes que eu passo e os homens estão com a cara cheia de produto para limpar a pele. No meio da rua, sentado, tomando chá. Porque eles vão pro salão, né, pro barbershop,
E aí eles fazem tratamento de pele, e enquanto aquele produto, sei lá, o que é que está acontecendo, está limpando, alguma coisa assim, eles ficam ali fora e vão tomar chá, vão conversar, enquanto o outro está lá cortando o cabelo, arrumando a barba. Aí depois, né? É muito comum aqui, tá? É muito comum. Então, por exemplo, tanto as mulheres quanto os homens aqui, eles se vestem muito bem mesmo. E em relação a perfume, nossa, perfume aqui, então, é uma festa. Eu amo perfume, então, aqui é maravilha, né? Vocês já viram lá aqueles sprayzinhos que o pessoal gosta de levar na loja de perfume aqui quando o pessoal vem? Os caras dão um banho de perfume. É claro, eu não gosto, mas eu fico ali no meio, pegando. Então, assim, eu entendo que Jesus era extremamente cheiroso, muito cheiroso. É à toa que um dos nomes dele é Rosa de Sarol, né? O perfume do Senhor, a santidade exala perfumes. A santidade exala perfumes. Então, lá a gente vai ver lá na carta de Paulo, né, quando Paulo fala sobre as mulheres, que é, né, tudo, como a mulher deve se arrumar e tal. Então, passa por tudo na nossa vida, a santidade, todas as áreas, né? Então, a santidade, ela é em todo o nosso procedimento. Portanto, está escrito: sereis santo porque eu sou santo. Eu sou santo. Então, a gente vai ver nesse estudo a oferta sobre holocausto, consagração pessoal. Primeira oferta é a oferta de holocausto. O que é a oferta de holocausto? Consagração pessoal. Você entender que você precisa se consagrar. O que é se consagrar, pastor? É só ficar em jejum e oração? Consagrar-se é aqui, ó. O jejum e a oração é uma das formas da consagração, mas a consagração ela começa no teu coração quando você entende essa necessidade. A consagração começa aqui dentro, porque não adianta você fazer um jejum, não adianta você ter um tempo de oração se o teu coração não foi mudado. A circuncisão hoje na nossa vida não é exterior, não é uma ação, é uma atitude de transformação interior, começa aqui dentro. Então a nossa circuncisão é aqui no nosso coração, na nossa mente. Quando eu entendo que eu preciso do Senhor na minha vida. E a consagração, ela é diária. Eu entendo isso. Eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso do Senhor em mim. Essa digamos assim, é a consagração. Em consequência disso, o Senhor me leva a ter um tempo de jejum, a ter um tempo de oração, a ter um tempo de oração, a ter um tempo de estudo da palavra. A partir do momento que eu entender, a partir do momento que eu compreender que eu preciso do Senhor, Ele vai me levar a essas práticas que a gente costuma chamar que é consagração. Não adianta a gente ir para um período de jejum e a gente não entender. Não adianta a gente ficar um período em oração, mas o nosso coração não está disponível para que o Espírito Santo venha trabalhar na nossa vida naquele momento. A gente vai por obrigação ou só por uma obediência à liderança. A gente precisa fazer, a gente está na escala do jejum e oração naquele dia, naquela semana. Isso tem que ser uma consequência do entendimento e da transformação que o Espírito Santo vai fazer aqui na nossa mente, tá? Então, oferta de holocausto é consagração pessoal. Oferta de manjares.
fala de obediência. 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 Consagração das nossas experiências e bens materiais. A oferta de manjares fala de obediência. A obediência é essencial na nossa vida para nós andarmos ou buscarmos uma vida em santidade. A obediência é fundamental. E aí a gente precisa aprender a obedecer. Porque dentro dessa raiz de independência existe uma coisa chamada de rebeldia, que é muito típico nosso. Então, primeiro, repetindo, né? Primeira oferta de holocausto é a consagração pessoal. Segunda, a oferta de manjares é obediência. A oferta pacífica, que é a terceira, é o terceiro tipo de oferta, é o salem, ou em árabe salam, que significa a paz com Deus. Esse é um tipo de oferta que a gente vai aprender também. A paz com Deus é um tipo de oferta que só vem depois dessas duas, tá? Primeira, eu não consigo andar em paz com o Senhor, em harmonia, seria essa palavra, em harmonia, se eu não tiver com a primeira oferta e a segunda oferta, ok, em entendimento. A quarta oferta, a oferta pelo pecado, fala de arrependimento e confissão. A oferta pelo pecado fala de arrependimento e confissão. A quinta oferta pela culpa, fala de reconhecimento e fala também de restituição. Reconhecimento e restituição. Vamos lá. Posso prosseguir? Hoje, se temos que ofertar algo ao Senhor, devemos começar com a oferta pela culpa, reconhecimento e confissão de pecados. E é exatamente isso que devemos fazer, pois a confissão da nossa culpa, do erro, do pecado, é necessária para que nos aproximemos de Deus. Contudo, a gente vai seguir a ordem do livro de Levítico, tá? Na velha aliança se começava com o holocausto. Na nova aliança é o arrependimento. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Jesus. Então, na velha aliança se começava com a oferta de holocausto. Hoje, na nova aliança, se começa com a oferta pelo pecado. Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 3, João o Batista, ele inicia o ministério dele e ele ministrava só uma coisa, o arrependimento. Era só essa a pregação de João Batista. Ele não tinha outra palavra para dar. Então, durante todo o ministério de João o Batista, ele só falava do arrependimento. E ele dizia assim, versículo 2 do capítulo... Vou começar do versículo 1. Capítulo 3, Mateus, diz assim, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia
e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é referido por intermédio do profeta Isaías, que diz: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aí ele começa pregando, ele começa o ministério pregando essa palavra, e durante toda a sua vida ele continua também pregando a mesma palavra. O discurso dele não mudava. Você chegava num dia, João Batista estava falando de arrependimento. Você voltava na congregação, lá estava ele falando de arrependimento novamente. 3 anos depois, você chegava ali, João Batista estava falando de arrependimento. Esse era o ministério dele. O arrependimento é a porta do reino de Deus. Não se entra no reino sem passar pelo arrependimento. A palavra fala muito sobre arrependimento das obras mortas. E aí Jesus, ele é batizado por João o Batista. E aí lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus começa no ministério dele, com a pregação, a ênfase da pregação de Jesus. Capítulo 4, versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mesma pregação, não mudava. João Batista ministrava sobre arrependimento, Jesus ministrava sobre arrependimento, era a pregação principal dele. E aí lá em Atos, quando Pedro discursa para aquela multidão, os homens perguntam: o que é necessário a gente fazer? Aí Pedro fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, o arrependimento é a porta do reino, tá? O arrependimento é a porta do reino dos céus. Deixa eu só ver aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, só faz um sinalzinho, toca aí no sinalzinho que tem, bota a mãozinha, ou então você escreve aqui, tá? No chat, porque aí eu respondo. Se eu não souber, eu passo para a Mari, para a Júlia, para a Carmen, e elas respondem, tá bom? A pastora Olga responde. Eu vou ficar aqui aprendendo, né, pastora? Então, essa era a pregação. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa tem que ser a primeira coisa que tem que se ministrar nas igrejas para os novos convertidos. Não é a última, não. Essa tem que ser a primeira coisa que a gente tem que pregar na igreja. Arrependimento. Tem que falar sobre o pecado, sobre o mal do pecado. Tem que falar que é necessário o arrependimento. Tem que explicar o que é arrependimento. Tem que ministrar sobre isso, não só. Tem que ser na entrada. Né? Tem que ser na entrada. E tem que ficar falando sobre isso. Porque a nossa carne, ela gosta de pecar. A nossa carne é especialista nisso daí. Então, toda hora a gente tem que estar lembrando. Né? Toda hora a gente tem que estar batendo nela direitinho. Vamos lá. Bom, é impossível servir aceitavelmente ao Deus Santo, aquele que vive em pecado ou tem uma consciência maculada. É impossível servir aceitavelmente ao Senhor, a um Deus Santo, se a gente vive numa prática ou na prática do pecado ou tem uma consciência maculada. A gente sempre vai dar uma desculpa para o nosso erro, a gente nunca vai confessar e aí nunca tem como arrepender.
Não existe. A gente não vai alcançar esse caminho do arrependimento se não houver um entendimento de que é um erro, de que é um pecado. Então, a gente sempre vai ter uma desculpa. A nossa carne é muito, uau, ela tem desculpa para tudo, né? Até convence a gente que realmente aquilo dali não é. A gente termina acreditando nela, né? Mas não tem como. Os animais sacrificados para serem aceitos como aroma santo e agradável diante de Deus eram cortados em pedaços e eram queimados, certo? Era assim que se trabalhava. Todo sacrifício era oferecido sobre o altar, ok? Onde é o nosso altar? O que a gente vê Abraão fazendo? Onde ele chegava, ele levantava um altar ao Senhor. Onde é o teu altar? Onde deve ser o teu altar? O seu altar deve ser aqui, ó, no seu coração. Não é você botar um cantinho e colocar, né, sei lá, uma bandeira ou colocar umas pedras, não. Não, aqui dali, não. Aqui dali é um local que você separou, que você gosta de ficar. Não, tenha muito cuidado com isso, tá? De, de você só, digamos assim, só se sentir na presença de Deus se você estiver naquele lugar. Tenha muito cuidado com isso. Jesus ensinou muito bem sobre isso quando ele encontrou com a mulher samaritana. E ela questionou Jesus sobre o lugar que adorar, que devemos adorar o Senhor. E ele falou: olha, vai chegar um tempo que é nem aqui e nem lá que se deve adorar, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, o nosso altar é o nosso coração, é a nossa vida. Nós somos o sacrifício e nós somos o altar. Então, tem o seu localzinho. Eu gosto de ficar aqui, eu gosto de ficar lá na cozinha, lá na área de serviço, porque fica perto da geladeira, fica perto da garrafa de café também, é legal para orar, para adorar, para tocar, então fica fácil. Eu gosto de ficar aqui. Eu fiz um outro cantinho ali também para eu ali gosto de ficar lá também, mas o nosso local de adoração é aqui dentro, tá? Tenha muito cuidado com essa, né, que é o meu altar. Fiz um altar aqui para mim. Essa fase a gente já passou, tá? Essa fase de altar, de Padre Cício, de Maria, esse negócio aí, você já se libertou disso aí. Então, para com isso, né? Você pode ter o seu cantinho, o seu quarto ali, reservado, que você gosta de entrar, mas não é lá. O teu altar é aqui dentro. Ali é um local que você gosta de estar por causa do silêncio, é confortável, você se sente bem ali naquele local. Lá na casa da pastora Olga tem um jardim lá atrás, gente. Que, meu Deus do céu, ali é bom, né? Se eu morasse ali, seria ali, naquele local, no jardim, lá atrás. Tem um negocinho coberto, tem uma cadeira ali, joia, pronto. Aí é 1 hora, 2 horas, 3 horas ali, né, pastora Olga? Então, é isso, não se prenda a um local, tá? Você vai adorar onde você estiver. Você está dentro do carro, o Espírito Santo falou com você ali. Você está andando na rua, e o Espírito Santo falou no seu coração, é ali que você vai fazer a sua oração, que você vai declarar o teu amor pelo Senhor, que você vai fazer uma entrega ali no meio da rua, é no aeroporto, é viajando, é no avião, você está ali daqui para Brasil, 14 horas dentro daquele troço ali, pequeno, apertado, na classe econômica, que vai, meu Deus do céu, você não dorme. Aí você tem que entrar.
né, intercessão, porque senão você não aguenta. Aí ali se torna o altar, né? Onde você está, você carrega o altar, porque é você. É o altar móvel, né? É um altar móvel. Você já viu lá Ezequiel que tem o trono de Deus, tem as rodas, ele se move? Pois é. Onde você vai, aquela carruagem, aquelas rodas, elas acompanham você. A glória do Senhor vai onde você vai. Não existe mais um altar físico. O altar é um altar móvel. A nossa vida, eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em lugares feitos por mãos humanas. É aqui dentro, a nossa vida. Nossa vida é o nosso altar, nossa vida é o local de adoração. Nosso corpo é templo do Senhor, é templo do Espírito Santo. É aqui que tem que acontecer. Então, esse é o local de adoração. Esse é o nosso altar. Vamos lá. Primeira oferta, oferta de holocausto. Holocausto é rolar. Eu não sei a pronúncia no hebraico. Eu vou aprender esse negócio, eu vou até marcar. Rolar significa fazer subir a fumaça. A oferta de holocausto significa fazer subir a fumaça. É o mesmo que totalmente queimado. É o mesmo que totalmente queimado. É o caminho do sacrifício e da consagração pessoal para se chegar a Deus. O holocausto no Antigo Testamento, ou oferta queimada, em algumas Bíblias tem oferta queimada, simbolizava a apresentação voluntária do ofertante a Deus. Não era oferta pelo pecado, não era oferta pela culpa, não era nada disso. Era uma oferta voluntária. Voluntariamente alguém levava um sacrifício para o Senhor. Não havia necessidade, não tinha porquê, mas a pessoa se sentia na obrigação, se sentia desejo de apresentar um sacrifício a Deus. E ele levava ao sacerdote um cordeiro, algumas rolas, enfim. E é isso que significa o holocausto. O holocausto. Oferta, a oferta queimada ao Senhor. Deixa eu ver aqui. No Novo Testamento, cada crente deve oferecer-se a si mesmo a Deus como um sacrifício vivo. Hoje, nós entendemos que nós somos esse sacrifício. Você não leva mais cordeiro, você não leva mais bode, você não leva mais rolinhas, nem nenhum outro animal para oferecer para o Senhor. Mas exige um sacrifício. Em Romanos 12, 1, diz bem assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Presta bem atenção na palavra corpus. Não fala espírito, não fala alma, fala corpus. Apresenteis os vossos corpos, fala de carne, fala da natureza humana, tá? Fala da natureza humana. Essa oferta significa a dedicação completa a Deus, daquele que oferecia, como foi o caso de Jesus. Jesus, ele se ofereceu. Foi voluntário. Ele não veio obrigado para cá. O Pai não o obrigou. Foi por amor que ele se entregou, se esvaziou.
Esse tipo de oferta é agradável a Deus. Quando voluntariamente eu entendo que eu tenho que me oferecer completamente ao Senhor. A gente está entrando num nível de entendimento que vai bagunçar a nossa cabeça, vai mexer com a gente. Esse negócio de querer mergulhar na palavra é complicado, é muito complicado. E quando chegar no final desse estudo, vocês vão entender o porquê. Porque muitas pessoas andam com as águas aqui, nos pés. E ok, eles vão andar, eles vão ter o refrigério deles, pouquinho, mas tem. Outras pessoas já mergulham um pouquinho mais. E outras estão buscando submergir dentro da palavra. E isso é complicado. Porque a partir do momento que a gente entende isso e decide mergulhar em Deus de forma completa, muita coisa na nossa vida vai mudar. Muito entendimento vai mudar. A gente vai entrar em choque, talvez, com muita coisa. Então, é bom a gente entender sobre isso e conversar depois, tá? Depois que alguém quiser algum aconselhamento pastoral, tem a pastora Olga aqui para vocês procurarem, porque vai bagunçar com algumas coisas. E eu só estou avisando antes para depois vocês, mas ninguém me falou. O pastor não me falou que a minha cabeça ia ficar tão bagunçada assim. Agora o que é que eu faço, pastor? Então, tem eu e tem a pastora Olga que vocês podem procurar. Pastora, meu Deus, depois daquilo dali, e agora? O que é que eu faço com isso? Queima, queima isso aí. Tem o que você fazer. Atitudes erradas, comportamentos errados, ou alguma coisa que não está de acordo com o Senhor, não que seja errado, mas que não é aquilo que Deus tem para a sua vida, não vai servir mais. Não tem como entrar. A medida não dá, não serve. É Hebreus 9,14. Daqui a pouco eu vou responder essas perguntas, tá, Tati? Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificando a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Vou repetir, Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, a si mesmo se ofereceu voluntariamente, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência, entendimento, tá? Das obras mortas. Não serve para nada. Então, se não serve para nada, não carrega contigo. Tem obras que não vai adiantar, não serve. Você só vai perder tempo, só vai atrapalhar você. Consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9, 14. Hebreus 9, 14. Carmen, se você puder me ajudar anotando algumas perguntas que vão surgir aí, me ajuda, tá bom? Tá joia. Bom, essa atitude é um ato de fé. O sacrifício desses animais, como também é um ato de fé, estender a mão a Jesus Cristo e o aceitar como Senhor e Salvador. Assim como as pessoas levavam o cordeiro para ser sacrificado pelo sacerdote, eles criam naquilo, literalmente. Eles criam que o pecado ia ser colocado sobre a vida daquele cordeiro
e no momento que ele fosse sacrificado, estava tudo ok. É um ato de fé. Levantar a mão, como você já fez, fazer a sua oração, a oração do pecador, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, também é um ato de fé. Quem te dá a garantia que isso realmente aconteceu? Então tem que ser pela fé. Não tem como a gente garantir. É fé de que realmente o Senhor me recebeu como parte da família de Deus, como filho dele. Eu preciso crer nisso daí. Preciso ter convicção na minha vida. Existem pessoas até hoje no meio da igreja que ainda têm anos de cristão que não têm certeza disso, que não têm certeza da sua salvação. Não tem. Acredita, mas mais ou menos acredita por uma questão de, de conveniência ou religiosidade, mas não tem a certeza absoluta. Sabe? Quando você tem convicção certa de que você é salvo, é filho de Deus, e nada muda aquilo ali. Não foi um convencimento de alguém, não. Foi algo do Espírito que falou com você. E que você tenha plena certeza de que você foi aceito, de que você é filho, você é filha. Você não pode ser separado do amor de Deus. Você foi enxertado na videira verdadeira e o Satanás ele não pode tocar em você. É um nível de entendimento. Tem pessoas que fizeram oração, mas que não têm essa certeza tão grande. Então, são níveis de entendimento. Lembra do nosso altar, que é aqui, nosso coração. Vamos lá. Todo animal sacrificado era macho, porque este tipificava aquele que viria e daria a sua vida por nós, Jesus Cristo de Nazaré. Este estatuto, ele aponta para todos que desejam ser aperfeiçoados pelo Espírito Santo, tendo como exemplo a vida de Jesus. Eu falo isso sempre nas aulas, né? O nosso exemplo é Jesus em tudo que a gente for fazer. Em tudo que nós formos fazer, o nosso exemplo tem que ser Jesus. Não pode ser outra pessoa, não pode ser um apóstolo, não pode ser nenhum dos profetas. O nosso exemplo é Jesus. Ele é a pedra angular. Ele é o fundamento. Foi ele que morreu. Foi ele que ressuscitou. Então, o nosso referencial de homem, de profeta, de cristão é o Senhor. Só ele. Só ele. Ninguém mais. Então, ele é a nossa referência. Esse estudo aqui, ele vai apontar sempre para Jesus, visando a santificação em nossas vidas, colocando-se no altar como sacrifício vivo diante de Deus, em humildade de coração e com disposição para servi-lo. Ah, quem foi que fez a pergunta aqui? Deixa eu aproveitar para responder. Quem foi? A Tati. Pastor, como vencer o desânimo e a preguiça? Luto muito contra, mas tem dias que é muito difícil. Não, isso é difícil mesmo. Mas tem que levantar. Não tem outro jeito. Tá? Não tem Perdi essa reunião do almoço agora, esqueci que era não 8 tem, horas.
outro Ao... jeito, Michele. Não tem outro jeito. Tem que levantar. Tem dia Tá aqui bom. que tem dia Não sei aqui, se vou entrar. tem dia aqui que é difícil vir para ler a Bíblia. Meu Deus do céu, eu tô acabado. Principalmente sábado, quando a gente vem dia da Fiane, que é o dia todo ali. São 4 horas de viagem, mais o trabalho que a gente faz. Então a gente chega em casa 9 horas da noite, aí eu vou tomar um banho e venho para cá. Tem dia que meu Deus do céu, tem dia que eu sento aqui, assim, eu queria ir para cama. Oh, até porque no outro dia eu tenho que levantar cedo para levar para a menina na escola. Eu queria ir para cama, mas eu tenho que ir. Eu tenho que dizer assim, eu vou, me ajuda. Aí eu venho, sento aqui, às vezes eu fico olhando aqui para a Bíblia e falo, Jesus, vontade de deitar grande. Mas se eu não agir, não tem como. Você tem que agir contra, cara. Você tem que levantar. A preguiça, não, é com preguiça mesmo que eu vou. E tem que fazer. Quem vai fazer por você? Então, por exemplo, eu fui lavar os pratos agora ali. Tinha uma pilha de louça ali. Eu olhei para aquilo dali, eu falei, eu vou deixar para amanhã de manhã. Na hora que eu fui saindo, aí vem, né? Amanhã de manhã você vai dormir até mais tarde. A Gláucia vai levantar, então ela vai lavar. Você vai encontrar a louça toda suja. E você falou que ia lavar. Eu falei, ai, meu Deus. Aí peguei o meu celular, botei um louvor ali do lado e fui fazendo o meu devocional, né? Que eu chamo devocional da pia. Fui ali orar e adorar e lavar a louça. Tá tudo lá lavadinho, graças a Deus. Vencer um gigante. Então, para matar a preguiça é bater contra ela mesmo. Bater contra ela mesmo. Vamos lá, gente. Levítico capítulo 1, versículo 4 e 5. Levítico, isso, não deixar para amanhã. Fala, Deus. Levítico capítulo 1, versículo 4 e 5. Depois, porá a mão sobre a cabeça do holocausto, e este será aceito a favor dele, para a sua expiação. Já estamos falando diretamente dos holocaustos, tá? Depois, imolará o novilho perante o Senhor e os filhos de Arão, os sacerdotes. Eles oferecerão o sangue. Eles derramarão sangue ao redor sobre o altar que está à porta da tenda da revelação. O pecador levava ao sacerdote o animal a ser sacrificado, para fazer a devida expiação. Ao colocar a mão sobre a cabeça do animal, bota a mão sobre a tua cabeça aqui, deixa eu ver. Rosana, bota a mão sobre a tua cabeça, Rosana. Ao colocar a mão sobre a cabeça do animal, pode tirar. Pela fé, pela fé, confessava seus pecados e identificava-se com a morte. Pegava-se o animal, imolava-o, cortava-lhe a cabeça e o sacerdote retirava o sangue dele. Ao derramar o sangue do animal, participando do seu sofrimento, o pecador lembrava-se de todas as vezes antes de pecar que o inocente morreu em seu lugar e procuraria não cometer mais aquele pecado. Levítico, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Então esfolará o holocausto e partirá os seus pedaços. A pessoa levava o animal lá
E a pessoa que levava, digamos, a Cíntia. A Cíntia levava o animal para ser sacrificado, e um cordeiro, e a Cíntia colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro. Enquanto a Cíntia estava com a mão sobre a cabeça do cordeiro, o sacerdote estava oferecendo aquele animal ao Senhor e confessando os pecados da Cíntia. A cabeça daquele animal era cortada, mas a Cíntia continuava com a mão sobre a cabeça daquele animal. Imagina isso, Cíntia. Você participava de todo o sofrimento daquele animal. Você não era para tirar a mão. Só depois que a cabeça do animal era cortada, aí ela poderia tirar a mão. Mas enquanto o animal estava em agonia de morte, ela estava com a mão sobre a cabeça daquele animal. Ela tinha que participar da morte dele, do sofrimento dele. Ela tinha que sentir a agonia daquele animal. Isso é o sentimento que nós precisamos ter pelo nosso pecado. Isso deve doer em nós. O pecado deve doer em nós. A gente tem que sentir a dor causada pelo pecado, porque o pecado machuca. O pecado nos machuca e machuca outras pessoas também. E a gente tem que sentir isso. A gente tem que sentir essa dor do pecado. Isso tem que nos incomodar muito. Isso tem que nos incomodar profundamente. Então era assim que acontecia, né, esse sacrifício. Antes do animal ser partido, ele era esfolado. Você sabe o que significa esfolar, né? Quem sabe o que significa isso? Arrancar o couro, né? Arrancar o couro. O couro é a parte externa que cobre o animal. É a pele. Presta atenção. A primeira coisa que acontecia? A cabeça era cortada, certo? A primeira coisa que tem que acontecer conosco é isso. A nossa cabeça, ela tem que ser cortada. A cabeça é o comando, é onde tudo acontece, tá? As nossas vontades, os nossos desejos, os nossos pensamentos, a direção que vem para nós vem daqui. Quem é o cabeça da igreja? Cristo, certo? Não é isso que fala a palavra? Então a nossa cabeça tem que ser tirada, assim como do cordeiro, assim como do sacrifício. A nossa cabeça tem que ser arrancada para que Cristo, o cabeça, seja implantado em nós. A mente de Cristo, como fala 1 Coríntios 2,15, nós temos a mente de Cristo. Então não é mais os nossos pensamentos, não é mais a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Filipenses capítulo 2 também fala sobre isso. 1 Coríntios 2,15 também fala sobre isso. Então, a primeira coisa que devemos tirar é a nossa cabeça. Arrancar nossa cabeça. Tirar completamente. Depois, o que é que vem? O couro. Então, explorar o holocausto e repartirá em seus pedaços. O couro é a parte externa que cobre o animal, é a pele. Da mesma forma, o primeiro tratamento de Deus conosco é semelhante aos desses animais. Somos esfolados pelas pessoas mais próximas, que são as nossas lixas. Quem é casado, né, sabe muito bem.
O nosso couro, ele precisa ser lixado, né, Júlia? O nosso couro. Somos esfolados pelas pessoas mais próximas, que são as nossas lixas. Sabe traição? Sabe desprezo? Ou quando a pessoa não... É desprezo, né? A pessoa não dá atenção para você, a pessoa ignora você. Essas são as ferramentas que Deus vai usar para arrancar o nosso couro. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Faz parte do nosso processo de santificação, passar por isso. Jesus passou por todo esse processo, gente. Você acha que foi à toa que ele passou por isso? Não, foi porque as pessoas eram ruins, não. É porque era necessário Jesus passar por Levítico. Jesus viveu todos os sacrifícios descritos em Levítico. Todos. Você está passando por alguns só. Eu estou passando por alguns só. A lixa ainda é fina. A lixa que Jesus passou era daquela grossa, daquela de ferro. Olha as costas, lembra das costas de Jesus, como ficou. Olha o nível de traição que ele sofreu, de desprezo que ele sofreu. A própria família desprezou Jesus. Os próprios irmãos não criam mais nele. Os amigos abandonaram completamente. No final do ministério dele, não tinha ninguém. Olha Paulo. No final do ministério de Paulo, não tinha ninguém. Sabe por quê? Porque ele falou que ele queria ser como o Senhor. A lixa é forte. A lixa que a gente está passando é fininha, é jóia, tranquilo. Em relação ao que Jesus passou, não é nada. Em relação ao que Paulo passou, não é nada. Em que os discípulos passaram, meu Deus do céu, Estevão, Jesus Cristo. Não é nada. Seremos confrontados com o nosso ego. Nós seremos confrontados com o nosso ego. Orgulho, soberba, rebeldia, pois elas emergem com força do nosso interior e são visíveis aos nossos olhos. Deus usa geralmente pai, os pais, o marido, a esposa, os irmãos, os amigos, amigos mais íntimos com quem nos relacionamos no nosso dia a dia para que o nosso couro seja arrancado, tirado. Normalmente, o crente ora pedindo a Deus, Senhor, dai-me humildade. Parece tão espiritual, né? Essas orações. Ele entende e envia situações de confronto nessa área. Ele envia pessoa certa para ser a lixa apropriada para cada área da nossa vida. Queremos ser aperfeiçoados na humildade? Queremos ser humildes como Jesus? Então, lá vai. Eu vou te preparar. Aí o Senhor envia o instrumento de corte, né? Para tratar conosco, tratar com o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa vaidade, enfim, tudo que tem que nos cobre, o nosso couro. Em seguida, vem a murmuração. Por que será que tenho sido tão humilhado ultimamente? O crente ora e se esquece, contudo,
Deus não esquece das palavras que foram liberadas pela nossa boca. Senhor, trabalha em mim, no meu caráter. Trabalha na minha vida, Senhor. Trabalha, Senhor, em nome de Jesus. Aí Deus envia as ferramentas. Aí a gente vai reclamar para Deus. Senhor, misericórdia, aquele irmão. Misericórdia, Senhor, em nome de queima, taca fogo nele. Arranca, né? Trata com o irmão. Deus está tratando contigo. Não é com o irmão, não. Deus está tratando é com você. Comigo. Eu me lembro, a pastora Olga nos acompanhou em algumas situações aqui. Que misericórdia. Misericórdia. Gente, a gente precisa mudar muito. Muito mesmo. Lá vai levar tempo. Mas a gente vai chegar lá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levítico capítulo 1. Levítico, eu estou terminando, tá, gente? Essa primeira parte. Levítico capítulo 1, versículo 8, diz assim: Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Primeira coisa, sua cabeça é cortada. Depois o seu couro é tirado. Depois você é cortado em pedaços. É um processo, tá, gente? Quem está com medo? Tá não, né, Maria Rodinick? Glória a Deus. A ordem é a cabeça. Segundo, o couro. Quando a lixa vier, não grita, tá? Já tá morta. A cabeça já foi tirada. Se gritar é porque não morreu ainda. Certo? Faz sentido isso, gente, para você? Se gritar é porque não morreu. A cabeça ainda está no lugar. Né, pastora Olga? Não está morto. Jesus, ele murmurou, gente, alguma vez na vida? Como é que a Bíblia fala que ele foi para a cruz? Mudo. Como ovelha vai para o matador. Eu já vi algumas ovelhas serem mortas aqui. No Ramadã, uma semana depois do Ramadã, tem o sacrifício das ovelhas. Eu já vi como é que eles matam. É igualzinho, como a Bíblia fala. Gente, você não vê um berro quando a ovelha está sendo cortado o pescoço dela. É diferente de um bode, é diferente de um camelo. Mas a ovelha não berra. É incrível aquilo dali. Qualquer dia eu vou filmar, ano que vem, no Ramadã, é porque às vezes eles não deixam. Mas lá em Adafiane, tem uma família de muçulmano que é amiga nossa, eu vou lá. Eu vou combinar com eles ano que vem para eu filmar o sacrifício de uma ovelha para vocês verem. Não é agradável não, tá? Mas eu vou filmar. Eu vou mostrar no grupo. Vocês vão ver como ela não berra. É incrível. Só sai lágrima do olho, mas não berra. Mas o bode e o camelo é uma bagunça, né? O bode pula e é aquela confusão, tem que amarrar as pernas, tudo. E o camelo tem que amarrar tudo também para poder ser sacrificado. Mas a ovelha não. Eles amarram ela lá, mas ela não dá um berro. É incrível. Vamos lá. Levítico capítulo 1, versículo 8. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem a cabeça, a saber, a cabeça e o redeio sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Cabeça. Cortar a cabeça significa aquele que se oferece ao Senhor tem que morrer. Esta vida terrena já não existe mais. Morrer para o eu, morrer para o seu ego, deixar as paixões carnais, os pensamentos impuros e as lembranças do passado que lhe tiram a paz. A cabeça, isto é, eu sou, o eu nosso, tem que ser arrancado, tem que ser separado do corpo.
A nossa mente, sede da nossa alma, não é salva como é salvo o nosso espírito. Ela tem que se expor à leitura da palavra até ser totalmente renovada em sua maneira de pensar e tem que pensar como Deus pensa. A nossa alma, ela não se converte ou ela não está convertida como o nosso espírito. Ela precisa ser transformada. Transformai-vos a nossa mente pela renovação da palavra. A nossa mente precisa ser lavada pela palavra de Deus. O nosso entendimento, ele precisa desse processo de palavra, 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 verdade, princípios estabelecidos para que a nossa mente possa pensar como Deus pensa. Romanos 12, versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente, a nossa cabeça, é a palavra do Senhor. O ataque de inimigo, o ataque de Satanás, o ataque de qualquer inimigo, ele começa na nossa mente. O ataque de Satanás começa na nossa mente, nas imaginações. Por isso, use sempre, sempre a palavra de Deus como uma peneira para separar os teus pensamentos, tá? A palavra de Deus é essa peneira. Filipenses 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz o seguinte: Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seu pensamento é verdadeiro, isto é, está de acordo com a palavra de Deus, é puro, é de boa fama. Tudo que não passar pelo crivo da palavra é lixo. Tudo que não passa pelo crivo da palavra é lixo. Expulse da sua mente imediatamente em nome de Jesus. Não deixe ali. Não fique remoendo isso. Pensa, nossa, mas será? Não. Não está de acordo com a palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu rejeito agora, repreendo esse pensamento, esse desejo da minha carne, da minha vontade. Não faz parte mais da minha natureza, em nome de Jesus, Senhor. Leva embora. Aí é disciplina. É disciplina. É uma prática. Isso, na nossa vida. A palavra diz que somente ela tem o poder para destruir as fortalezas. Só a palavra tem esse poder para destruir as fortalezas. São como torres ou muros fortes na nossa mente, onde ficam abrigados os pensamentos que não procedem de Deus, as mazelas das emoções, dos sentimentos danificados que ficam fortemente guardados. Declare as palavras da Bíblia que diz, 1 Coríntios, presta atenção que diz, 2 Coríntios 10, perdão, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Só vou terminar aqui essa parte aqui, a gente encerra, tá? Já passei do horário, a gente já vai encerrar. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anulando sofismas, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo.
Segundo Coríntios 10, 4 e 5. A nossa mente, ela registra tudo, tudo que se ouve e vê. Tudo, absolutamente tudo, não escapa nada. Então, quantas coisas erradas a gente não ouviu desde o nosso nascimento? Quantas doutrinas erradas também de homens que foram ensinadas, doutrinas danificadas, que trouxeram confusão nas nossas mentes, nas mentes das ovelhas. Infelizmente, muitos defendem até a morte algumas doutrinas erradas. Essas pessoas já têm a mente totalmente corrompida. Então, a primeira coisa que a gente precisa é entender sobre a transformação ou a vida de santidade é a nossa mente, depois o nosso couro, aquilo que vai nos proteger, o que é que protege você. Você não pode ter proteção nenhuma. Você tem que se expor ao tratamento de Deus. O couro, ele simboliza proteção também. Aquilo que você usa para se proteger. Nós não devemos nos proteger diante do Senhor, nós devemos nos entregar completamente, nos esvaziar diante dele e confessar os nossos pecados. Ele sabe, mas é necessário a declaração verbal diante do Senhor, a gente expor. Senhor, eu tenho isso na minha vida, ainda luto contra isso. E eu venho aqui agora diante do Senhor me expor. Espírito Santo de Deus, me ajuda a vencer isso na minha carne. Então, essa é a primeira parte do estudo. A gente está bem adiantado aqui em horário, me desculpa. A próxima aula, a gente vai tentar cumprir o horário direitinho, de 1 hora. Alguém tem alguma pergunta para fazer? E seja bem objetivo, se tiver. Qualquer coisa, pode fazer pergunta pelo celular, tá? Manda mensagem para mim. Depois você estiver lendo, for estudar novamente isso daqui, for pensar em tudo que a gente conversou, tudo aquilo que o Espírito Santo trouxe para você. Aí, se você quiser, nós estamos aqui, eu e a pastora Olga, para atender, para conversar, para orar, para explicar melhor aquilo que foi se falado hoje. Eu queria deixar mais um texto só para você estudar e ler, tá? Anote aí, 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 11. Próxima aula a gente vai começar falando desse texto, tá bom? 1 Timóteo, primeiro livro de Timóteo, filho amado de Paulo, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 11. Você tem uma semana para meditar nesse texto. Orar, meditar, buscar do Senhor. Durante a semana, se você quiser compartilhar alguma coisa desse texto lá no grupo, fica à vontade, tá? Se durante essa semana você quiser falar alguma coisa lá no grupo também, fica à vontade. E amém. Deus abençoe vocês. Se quiserem abrir o microfone para dar um tchauzinho aí para alguém, uma boa noite, shalom, Deus abençoe, na paz do Senhor. Gente, vocês estão muito quietos, gente. Se fosse Glaucia aqui, já estava com a mulherada tudo falando, não é, Carmen? Eu Pastor, sei. mas a cabeça foi arrancada, o couro foi arrancado, a pessoa só tá Vai falar o quê fora. numa hora dessa? Falar o quê, pastor? Não falar nada. A Júlia tá ali, quietinha, hein, Júlia?
Não, vou falar pra vocês que eu Ah, não tenho estômago porque eu sinto em mim. É sério uma coisa pois dessa. Quando eu faço a leitura é, da palavra, eu sinto na minha pele. Então, assim, ó, fui me revirando o estômago, sabe? pois é. Porque, enfim, uma coisa assim. Bom, que bom que vocês Bom, estão assim, que nós estamos assim, né? Esse era o objetivo. A gente sair Vocês estão só na daqui. base da ovelhinha. Amém, gente. Marcele, Michele, boa noite, Siméria, Gisele, Patrícia, Júlia, Jenny, tem algumas pessoas aqui que ali, a Tati, boa noite, Deus boa abençoe noite, pastor. Boa vocês, Boa noite, noite, paz para pastor. todos. Obrigada. irmã Vamos Lourdes, um dia Boa Deus noite a todos. maravilhoso. abençoe, amo vocês, Paz, boa noite. Deus abençoe, Patrícia, boa noite. Amém. Então tá, gente, fiquem com Deus, qualquer coisa. Estamos Falar como aí. minha pastora fala, qualquer coisa, ore e não me procure. Brincando, tá? Tô brincando. Tô brincando. Fique com Deus. Um abraço, gente. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite.